Olá, meus alunos do nono ano, boa tarde, bom estar com vocês novamente. Depois de ter discutido com vocês sobre a ataraxia, que é a capacidade de se manter tranquilo, independente da situação, seja ela favorável ou desfavorável, seja ela de alegria ou de felicidade, segundo os filósofos estoicos, é a maior característica de um sábio. Gostaria de discutir com vocês e corrigir as atividades que vocês fizeram entre a página 16 e a página 18 do livro didático. Então vamos começar? A gente vai começar pela questão número 1 da página 16. E antes dela tem uma fábula. Eu gostaria de ler essa fábula para a gente discutir. Então vamos lá? Dificuldade e a felicidade. A felicidade se encontrou com a dificuldade e falou: você atrapalha a minha existência. A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caso. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. A felicidade, que já estava de asas meio tortas, de tanto levar pedras, pulou 1, 2, 3, 4, 5, e quando chegou na sexta, ufa! Descansou e reclamou um pouco. Você não me deixa passar, saia do meu caminho. Então, a dificuldade, chatinha e difícil que era, continuou calada e colocou mais 12 pedras no caminho da felicidade. Puxou outra vez a alavanca da determinação e começou a pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ufa! Na hora da 8ª, se deitou e pensou: estou cansada. Por que ela não sai do meu caminho? Ai, a dificuldade colocou mais 14 pedras enormes na estrada. A felicidade levantou-se, determinada e séria, e começou a pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exausta, chegou a pular 13 pedras. E, quando já estava quase na última, ups, deu de cara de novo com a dificuldade. O que é isso? O que é isto? Não acredito. Outra vez você no meu caminho? A felicidade não vacilou. Respirou fundo, sorriu, alavancou a força necessária para pular a última pedra. A dificuldade ficou parada, olhando, e disse apenas: eu existo para que você me vença, não para impedir a sua passagem. A felicidade, então, prosseguiu mais feliz. Sabia como pular as pedras que iria encontrar pela estrada. Uma estrada muito, muito longa. Então, pensando nessa fábula numa discussão entre a felicidade e a dificuldade, né? Aparentemente parece que a dificuldade ela só existia no caminho da felicidade para atrapalhar, para que a felicidade não conseguisse chegar ao seu objetivo. Mas no final das contas a gente entendeu que a dificuldade ela estava lá não para atrapalhar, só para colocar alguns obstáculos no caminho. Então, dentro dessa discussão, dessa fábula, vamos pensar aqui na atividade. Número 1. De acordo com o texto, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? Primeira, a felicidade não compreendia a dificuldade. Verdade ou verdadeira ou falsa? Lógica verdadeira. Tanto que a felicidade ela questionou a dificuldade várias vezes por não deixar ela passar. Então ela não conseguia entender o propósito da dificuldade. Então, verdadeira afirmativa. A primeira questão. A segunda, a dificuldade não aceitava a felicidade. É verdade que a dificuldade não aceitava a felicidade? É isso que o texto fala? Falsa, né? A dificuldade disse no final do texto que ela não estava lá para atrapalhar. Ela só estava lá para colocar... Ela não estava lá para impedir a passagem da felicidade. Ela estava lá só para colocar alguns obstáculos. Então ela aceitava. Então a afirmativa aqui é falsa. Na próxima, a felicidade era determinada, apesar de se incomodar com a dificuldade. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né?
Porque a dificuldade, a felicidade, apesar de todos os obstáculos colocados pela dificuldade, ela conseguiu ultrapassar todos. Próxima. A dificuldade tinha inveja da felicidade, por isso colocava pedras enormes no caminho. O texto fala isso sobre inveja? Não, né? Então a afirmativa aqui é falsa. E por último, as pedras representam obstáculos que a felicidade encontra pelo caminho. Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira. Porque realmente as pedras eram os obstáculos que ela teve muita dificuldade para ultrapassar. Mas ela foi obstinada e ultrapassou todas enquanto ela pôde. Né? Na verdade, enquanto durou o texto. Na número 2, que lição de vida ou moral da história pode ser extraída dessa fábula? A resposta que você teria que interpretar o texto. Se a sua resposta ficou parecida com essa aqui, que é a minha, ela ficou boa. Preste atenção na minha resposta. Que as dificuldades não existem para impedir a nossa felicidade, mas sim para serem vencidas. Se a sua resposta ficou parecida com essa, nesse tom, tá certinho, beleza? Na número 3, estabeleça uma relação entre o conteúdo da fábula e o pensamento dos filósofos estoicos. Vocês lembram lá do pensamento dos filósofos estoicos? Falei aqui no começo da correção da atividade hoje. Que eles falavam que eles tinham um pensamento que o sábio ele deveria ter uma filosofia de vida, que era a ataraxia, que era a capacidade de não se incomodar nas várias situações que surgissem na vida dele, de alegria ou de tristeza. Ele teria que continuar a vida dele sem se deixar abater pelas várias questões que acontecem na vida, no cotidiano. Então a resposta sua, se ficou parecida com essa que eu dei, ela ficou correta. Preste atenção. A fábula fala que não devemos nos abalar diante das dificuldades. Já os estoicos diziam que o sábio não deve se abalar por nada, nem pelo sofrimento, nem pela alegria. Então, se a sua resposta ficou parecida com essa, ficou ótimo. Na página seguinte, página 17, nós temos uma outra atividade para fazer. Preste atenção aí. Número 1. Em 1928, o escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade publicou pela primeira vez um de seus mais conhecidos poemas, No Meio do Caminho. Leia com atenção. Então vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema tem a ver com o que a gente discutiu, que tem a ver com a fábula que a gente discutiu até agora. Né? Que as pedras, no caso ali da fábula, eram obstáculos que a felicidade tinha que ultrapassar para prosseguir. Então vamos lá. Com base na leitura do poema, converse, no caso aqui você vai conversar com os seus familiares, porque não tem como conversar com os colegas, converse com seus familiares sobre essas perguntas e depois registre as conclusões. Vamos lá. Primeiro, letra A. Quais pensamentos e sentimentos você imagina que o poeta quis expressar e justifique sua opinião com argumentos? Quais pensamentos você acha que o poeta quis expressar com esse poema, No Meio do Caminho, Toma Pedra? A minha resposta ficou assim. Se a sua ficou parecida, ficou legal. Mas a resposta aqui, lembre-se que a resposta é pessoal. Então, não tem problema a sua resposta ficar um pouco diferente, desde que tenha coerência com o texto. Tá? A relação da imagem de uma pedra no caminho com a ideia de um acontecimento difícil, problemático e em algum momento de sua vida. Ou seja, a relação que essas pedras no caminho têm com algum momento difícil que ele teve na vida dele. Se a sua resposta ficou parecida com essa, tá boa, mas aqui cabe a sua interpretação. Na letra B, o que significa uma pedra no caminho? Explique. A expressão refere-se à existência de um problema que dificulta a realização de um objetivo. Então, para o poeta, provavelmente, essa expressão uma pedra no caminho, ela significa que algum problema aconteceu na vida dele que dificultou a sua realização. E isso ficou marcado para a vida dele. Como eu disse, a interpretação, se a sua resposta ficou parecida com essa,
Ficou ótimo. Na página 18, continuando, tem a atividade número 2. Eu vou postar lá na atividade para amanhã um link com a música É Preciso Saber Viver. Se você não tiver feito ainda essa atividade, antes de corrigir ela, escute esse link, escute essa música cantada pelos Titãs, muito legal, muito bonita a música, é uma música de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, para você fazer essas atividades que vem logo em seguida, tá bom? Número 2. A canção É Preciso Saber Viver, composta pelos músicos brasileiros Erasmo Carlos e Roberto Carlos, foi gravada pela primeira vez em 1968. 30 anos depois, ela foi gravada pela banda de rock brasileira Titãs. Leia a seguir alguns versos dessa canção. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Mas escute a música lá antes de resolver a questão aqui. Na letra A, é para você pegar essas questões da letra A e discutir aí na sua casa com seus familiares. Presta atenção. Reflite e discuta com os familiares sobre as questões a seguir. Não deixe de explicar o porquê de cada uma das suas opiniões. Aí, no caso, uma reflexão dessa letra A aqui, tá? Todas as pedras podem ser retiradas do nosso caminho? Discuta aí com o pessoal dessa casa. Será que pode todas as pedras? Na música fala que pode. Ou que você deve retirar. Você concorda que o bem e o mal existem à sua volta? Você concorda que o bem está ao seu redor e o mal também está ao seu redor? Podemos sempre escolher entre o bem e o mal? Você pode escolher entre o bem e o mal? Discuta aí com o pessoal da sua casa. Você acredita que todas as pessoas... Você acredita que todas as pessoas sabem viver? O que você acha? Você acredita... Para você, o que significa viver bem? E aí, na letra B, você vai registrar, justifique a sua resposta para a pergunta: todas as pedras podem ser retiradas do nosso caminho. Então, na letra B, você vai registrar essa resposta. E na letra C, registre a sua resposta para a pergunta: o que significa viver bem? Tá bom? Todas essas respostas aqui são pessoais. Então, espero que você tenha uma boa atividade. Termine ela, se você não fez ainda, termine e que a gente se encontre aí mais para frente. Um abraço a todos, até mais.